Olá, Ideias Benditas está no ar com mais um programa muito interessante. Eu e Tati estamos aqui para bater esse papo gostoso com você. Sou Ronaldo Souza, jornalista, celebrante de casamento, apaixonado por artes e artesanato e tenho a honra de estar ao lado dela aqui, não é? Se apresenta aí pra gente. Eu sou a Tati Livramento, né? Que já fui professora executiva, sou mentora de carreira e um tanto mais de coisas, porque eu sempre digo que a gente é tudo aquilo que a gente quer ser. Então, eu tenho um enorme prazer de estar aqui com meu amigo para hoje a gente conversar sobre arte e cultura. É isso aí, a arte, a gente vai perceber que a arte, a cultura, muitas vezes mostram que os artistas gostam de remar um pouquinho contra a maré, a arte nasce um pouco de rebeldia, às vezes. Eu fui um pouco meio, não digo rebelde, mas atrapalhado na hora de apresentar a minha amiga, que ao invés de apontar para cá, eu apontei ela para lá. Por quê, gente? A câmera é espelhada aqui e às vezes a gente se atrapalha um pouco, né, Tati? Ah, Que, melhor aliás, você que se atrapalha só às vezes. Eu me atrapalho sempre. nada, a gente se atrapalha Tá sempre. tudo certo. Vamos aproveitar então para fazer um brinde neste dia de hoje, minha Vamos, e eu amiga. tô muito Oh, chique. Olha aqui, olha, um sim, brinde ao nosso querido canal, né? Que tem trazido pra gente tantas recompensas, né, Rô? Eu tenho me sentido muitas. assim, exatamente essa palavra, recompensada pelos retornos que a gente recebe, como é bom você perceber, né, que trouxe ali uma reflexão para alguém que fala para a gente, nossa, eu estava com um problema semelhante, estava vivendo uma situação semelhante, vocês deram um exemplo e me despertou ali alguma coisa, ou me recordei de uma situação que eu passei, enfim, acho que a gente merecia esse brinde, né? Sim. E essa caneca aqui, gente, já faz tempo que eu tô para entregar para Tati. Mas essa abençoada, não posso falar Ah, abençoada, não. Mas essa pandemia danada impediu de ir até a cidade dela entregar ou que ela viesse aqui. Mas passando lá por Pindamonhangaba, falei, Tati, hoje vamos conseguir. Ali na calçada mesmo, na frente da casa dela, entreguei, a foi. gente não pôde se abraçar, a gente se Ah, respeitou. Esse tempo todo a gente fazendo esse nosso trabalho, a gente não se abraçou para respeitar, para nos respeitar, porque sim, nos amamos, nos sim. cuidamos, né? E Mas também para respeitar as pessoas que estão à nossa volta, né, Rô? nossa Porque a família, nosso. gente, por nós, a gente pode até resolver correr o risco, mas a gente não pode expor as pessoas a risco nenhum. Exato. Então, o nosso papo na calçada, porque a gente começa assim, vou passar aí rapidinho, só para deixar a caneca. Acho que a gente ficou uma hora em pé na calçada, Ficamos. conversando de máscara, mantendo distância, mas foi muito bom. Já deu para matar um pouquinho da nossa saudade e eu ganhei meu presente que eu adorei. Bom, nossa identidade está aqui, né? Uhum, E sempre agora a gente vai tomar nossa aguinha na nossa caneca com o nosso sim, logo, né? Ideias Benditas. sim, sim. Amiga, vamos lá. A gente se propôs a falar de arte e cultura. Bom, nem eu nem você temos formação na área de arte, né? Nós admiramos a arte, gostamos, deixamos a arte trazer os seus benefícios para a nossa vida, mas eu acho que a gente foi um pouco ousado em trazer esse tema, né? Mas é um tema que a gente quer trazer certa leveza aí para você também de casa, porque Uhum. nossos últimos dois temas a gente precisou falar um pouco mais sério, né? E hoje a gente quer falar um pouco mais leve, mas não que arte e cultura não sejam coisas sérias, pelo contrário. Nós vamos passear aqui e entender que a arte e cultura é muito mais sério. A arte e cultura conta a história da nossa vida, a história dos povos todos do nosso mundão aí. Né? Posso Não vamos. começar? Pode. Já te interrompi, credo. Não. Não, é porque eu queria dizer assim, que a gente não tem pretensão de dar aula de história de arte, de De cultura, jeito nada, porque nenhum, não é a nossa não. área, mas aquilo que a gente lê um pouquinho, aquilo que a gente ouviu, que a gente entende. E eu sou suspeito para falar.
Você tem um quadro aí que você pode falar depois também. É exatamente isso que eu queria falar. Na verdade, eu não entendo nada de arte, eu só gosto, não gosto, acho bonito, né? Me representa, não me representa, acho importante quando me traz uma informação histórica, por exemplo, enfim. Mas esse quadro que está aqui atrás foi minha avó que pintou. E ela pintou muitos quadros, já com mais, deve ter começado lá pelos seus 50 e muitos, 60 anos mais ou menos. Ela veio a falecer com 86, então ela teve aí uns 20 anos de pintura totalmente despretensiosa. Mas ela chegou até a vender alguns quadros, ela morava em Cabo Frio, então colocava em exposição naquelas lojas, né, que tem lá, e eventualmente vendia um ou outro, mas a minha casa é uma galeria dela e a família inteira tem as obras dela. Mas o que eu queria dizer é o quanto eu vi a minha avó se libertando através da arte, sabe? Rompendo as suas barreiras. Até me emociono. Mas o quanto ela conseguia se expressar ali, sabe? Uma mulher que teve tantos problemas assim, não vou dizer nada tão grave, tão pesado, mas enfim, uma mulher que é de uma época de muito mais repressão, né? E que aos 50 ou 40, não, aos 40, mais ou menos, se divorciou do meu avô e comprou essa briga e criou 6 filhos, já eram adultos todos, né? Mas filho a gente carrega para a vida toda, enfim. Sim. Então, ela sempre teve uma vida de muitas batalhas, né? E de certa forma isso a fez muito firme, eu não digo endurecida, mas muito firme. E quando eu a via pintando, eu sou a neta mais velha, né? Então eu tive essa oportunidade de ver isso nascer nela, depois que se aposentou, depois que se mudou para Cabo Frio. E que poder teve isso na vida dela. Era lindo de ver, sabe? E o quanto isso está relacionado aos momentos que ela estava mais alegre, os quadros tinham uma determinada cor, os momentos que ela estava mais triste, aquilo refletia na obra dela, era uma leitura, sabe, que a gente fazia. Acho que é essa arte que a gente quer falar, não é de história da arte, né, Rô? O quanto a gente precisa prestar atenção no que é arte e simplificar esse conceito mesmo. É tão lindo, é tão bacana, né? Você está aí atrás de você, tem um quadro lindo, uma parede linda, é a sua arte, é a sua expressão, não é isso? Exatamente. Para mim também veio muito assim. Eu sempre fui uma criança arteira. Arteira no sentido de gostar de artes, das aulas de educação artística, que hoje são artes visuais, né? Nas escolas. Vou tomar um golinho d'água que hoje estou com um pouquinho de pigarro. Mas eu sempre gostei muito. Nunca fui desenhista, tinha colegas que se destacavam muito mais nesse sentido, mas eu gostava. Eu gostava das cores, dos lápis de cor, gostava. E eu era ansioso pelas aulas que vinham, onde a gente poderia criar, mexer com tinta guache, aquilo tudo. Mas fui crescendo e vendo vamos dizer, pelo menos a pintura, como algo muito distante de mim. Muito distante mesmo, sem... eu não vou ter capacidade para isso. Aí vem crença limitante e vem o meu sabotador interno que me diz que eu não posso fazer coisas. Mas eu comecei como diretor de programa a dirigir um programa de artesanatos. E eu sempre gostei de artesanatos e comecei a me relacionar muito nesse universo. Eu falei assim, não, tinha umas tintas sobrando, uns pincéis, aí tinha uma telinha, levei para casa e nasceu ali uma pintura abstrata. Um dia aí tirei foto, um dia a gente convidou uma artista plástica para fazer uma apresentação no programa, e eu mostrei, ela falou assim, nossa, foi seu primeiro quadro? Eu falei, sim. Como tem sentimento. E os artistas, eles conseguem ler numa pintura abstrata, por exemplo, exatamente isso, o sentimento da pessoa, que a pessoa expressou ali naquela pintura. E aí vem muito de encontro com aquilo que você falou da sua avó, né? As cores relacionadas com as emoções, com os sentimentos dela. E assim vem acontecendo. Para mim,
Eu não fiz aula, eu não estudo, eu assisto os vídeos da internet e, muito abusado, vou aprontando. Aí eu começo a presentear as pessoas, os amigos e tal, porque a intenção é exatamente isso, deixar minha mente um pouco mais sã. E em breve você terá um quadro meu na sua parede, aí junto com os da sua avó, tá? Então eu já vou contar que eu faço aniversário no dia 29, tá bom? Deste mês, Desse mês. se a pandemia deixar, a gente Vai entrega. ser assim uma surpresa, entendeu? Ganhar um quadro de roupa. Meu bem, mas sabe o que eu estava aqui pensando? O quanto arte mesmo, né, no sentido mais puro do que é esse que a gente está falando, prescinde da técnica. É o que você estava falando. Às vezes tem pessoas que têm um traço, que desenham, que sabem colocar uma sombra, que fizeram anos, né, de uma escola, sei lá, XPTO aí, que eu não conheço esse universo, para aprender uma determinada técnica. E na hora que a gente olha uma obra, e a gente está falando de quadros, de desenho, mas pode ser uma escultura, pode ser uma música, pode ser... A arte está presente em tudo, né? Numa decoração que você faça em casa. E a gente olha e fala assim: falta emoção, falta sentimento. É claro que se você tem a técnica e consegue colocar ali emoção, você vai acabar sendo um artista que se destaca, né? Sim. A gente está falando aqui da arte do dia a dia. Não é a técnica, é o coração, é a emoção que a gente põe ali, né? E com, obviamente, um determinado senso estético, né? Saber ali combinar cores, ou às vezes surpreender com combinações tão diferentes, né? Mas eu acho muito legal. E acho que a gente precisa falar do quanto a arte está relacionado com criatividade, né? Totalmente. E a gente precisa ter esse espaço para criar. E, de novo, sem um compromisso, né, técnicos. Para você ser criativo, você precisa exatamente se sentir livre. Se ficar bom, ótimo. Se ficar ruim, ótimo também. Se na hora que você terminar, você olhar para sua obra e falar, gostei não, você aprendeu um jeito de não fazer, sabe? E pode até ser que você deixe ali de lado, alguém passe e fale, nossa, que bonito. Não é assim? Exatamente. Né? A gente precisa dar asas à nossa imaginação. Exatamente. Eu queria só dar uma passeada muito levemente sobre a definição de arte e de cultura, né? A definição de cultura de antigamente estava muito relacionada à agricultura, sabia? É verdade. Né? Tava muito. Mas se a gente pensar, Rô, era o que definia o padrão das sociedades. Né? O que se plantava, como se plantava, isso refletia em como se comia, né? Qual era a alimentação daquela época, daquela sociedade. Sim. E vamos combinar que a culinária é uma expressão de arte maravilhosa também, né? Eu ia chegar Mas vamos nela. lá. Eu ia chegar nela também. Mas então, hoje a definição vai um pouco além da agricultura, né, da pecuária, vai mais além, né? Tanto a história, a antropologia, a sociologia trazem para a gente a definição aí da cultura como a expressão de um certo determinado povo, de um determinado grupo social, né? Então são as ações, os costumes relacionados àquele povo. Então, a arte vem como uma forma de expressão de determinado povo. Da cultura. Da cultura, exatamente. Então, por isso, por exemplo, no nosso país mesmo, que é tão diverso, tão rico, tão maravilhoso, eu tive muito... eu ia falar sorte, mas mentira. Eu fui pela minha competência, graças a Deus. Estive em quase todos os estados, todas as capitais brasileiras. Eu acho que eu só não estive em Porto Velho. Nas demais eu já fui. E tive muita a oportunidade, como apaixonado por artesanato, por arte, de observar quando dava tempo, porque o trabalho era sempre muito ligeiro. Tanto que aqui, ó, eu tenho pequenos souvenirs, pouca do que eu tenho aqui em casa. Eu tenho cerâmica marajoara,
Tem ali o pavãozinho das figureiras de Taubaté, que é pertinho da figureiras. gente. Mas, enfim, tem de Manaus e tem coisa de Maceió. Tem coisa que de tudo canto na minha casa que alguma coisa eu precisava trazer. Então, observando que de região para região há uma arte característica, uma arte que fala daquele povo, fala de momentos daquele povo, daquele grupo, né? E isso é muito interessante, porque no mundo é assim também. Se a gente for olhar as expressões artísticas dos países, a gente vai ter grandes surpresas. E é interessante ver como a arte conta a história, não é mesmo? Opa! Vamos lá para a Idade da Pedra? Os pesquisadores descobriram, né, como que eles estudaram a forma com que as pessoas viviam na Idade das Pedras lá, vamos falar assim mais simples, né? Foi quando nas escavações, nas pesquisas, eles descobriram nas cavernas as pinturas rupestres. Pinturas muito rudimentares, mas que contavam a história daquele povo. Aquilo era arte contando a cultura, contando como aquele povo vivia. Então era muito interessante isso, e ver a importância de como a arte, se a gente for dar uma passeada pela história da arte, que eu confesso que deveria ter estudado muito mais por gostar de arte, mas vem contando momentos do nosso país mesmo, quanta coisa, Tarsila do Amaral. Eu acho que tem tanta coisa, né? Quando a gente pensa na arte como um registro, né? Uma expressão da cultura de um momento, de um povo, a gente viaja, né? Literalmente através da arte. E eu estava aqui pensando, todo o movimento renascentista, né? Que veio exatamente de um período muito difícil que, né, estávamos ali todos vivendo, com guerra, com, enfim, né? Era um momento conturbado no planeta, parecidinho com o que a gente está vivendo agora, né? A gente teve um ressurgimento daquelas pessoas, até como um movimento de rebeldia, é a tal da rebeldia positiva, né? Exato. Chega, não quero mais peso na minha vida, e através dessa emoção, as pessoas começam a escrever, começam a produzir obras maravilhosas que são referências para a gente até hoje, né? E o quanto a gente perde, né? Quando a gente se limita. Que imagina quantas pessoas a gente tem que tem uma vontade, né, de deixar a sua marca, de deixar uma obra artística retratando o momento que está vivendo e não fazem porque não são incentivadas a isso, né? E aí, eu estava também pensando aqui, imagina se lá nos tempos da pintura rupestre tivesse uma mãe bem chata que falasse assim: menino, não rabisca na parede. Né? Eu acho que a gente precisa pensar mesmo como é que a gente está educando as nossas crianças hoje, sabe? Limitando a criatividade, limitando as possibilidades. Não faz isso, não faz assim, não faz assado, não se veste desse jeito, não canta assim, não. Ai, para! Mas volta aí para o seu trajetória, sua trajetória mais séria. Não, imagina. Eu já fiquei pensando, né, nas formas de expressão, de arte. Daí você já falou dos escritos, né? A gente não limita a arte somente à pintura. A gente fala da pintura porque é algo talvez que eu e você temos um pouco mais próximo de experiências afetivas, né? Sim, sim. Né? Você recordando da sua avó, eu com os meus sentimentos quando eu coloco. Faz tempo que eu não pinto, sabe? Mas é interessante isso, porque a gente volta novamente agora nos escritos, nos poemas, nas canções, como isso é arte, como isso conta. Né? Vamos olhar para poemas, para as músicas, né? Como também formas de protestos,
né? Os poemas e as músicas, muitos vinham de encontro também de uma forma até camuflada, sem poder se expor tanto, porque nós sabemos, né? Os nossos artistas aqui do Brasil foram exilados em determinado período, porque existia ali uma repressão muito grande e eles não podia se falar contra a questão do militarismo, muitas Era vezes. dizer o que não podia ser dito, né? Sem ser punido por aquilo que se estava dizendo. Então, quanta riqueza tem nas letras de música, né, daquele período da década ali de 70, 80, até no começo ali, né, que eram preciosidades, né, e que até hoje, quando você vê esses artistas que ainda estão vivos, explicando, né, a sua música, o seu registro, o seu texto literário, que era tão bonito, parecia tão singelo, e eles explicam o que estava por trás daquilo, você fala, meu Deus do céu, que mente brilhante, né? É impressionante. Chico, Caetano. É maravilhoso isso. E o que é muito triste, muitas vezes, por exemplo, dessas canções, que muitas vezes são tocadas em bares, em eventos, e muitas vezes as pessoas, já depois até de terem tomado um pouquinho de cerveja ou de algum drink, acabam não dá o valor, nem entende qual o verdadeiro sentido daquelas palavras, por que o artista expressou aquilo. É claro que se você sai para se divertir, você sai para se divertir, você não sai para fazer militância ou qualquer coisa nesse sentido. Mas algumas consciências a gente precisa ter, né? Bom, se ali naquele momento eu estou conversando, eu fui me divertindo, não quero prestar atenção exatamente, mas é interessante quando eu estiver na minha casa ouvindo aquela música novamente, que eu entenda qual o sentido dela, por que ela marcou uma geração, uma história, qual a intenção que teve, né? Porque isso pode despertar em mim também uma veia, uma vocação para aquilo, por que não? Eu acho que a gente pode colocar a arte como expressão da cultura, né? Como uma fonte de abastecimento, né? A gente tem tido tanta necessidade, o mundo tem nos exigido uma agilidade, né? Na nossa tomada de decisão, no nosso raciocínio, na nossa criatividade como base para a inovação, né? Esse é um tema que a gente pode até explorar depois, mas tudo isso só funciona, a nossa cabeça só dá esses starts quando a gente abastece ela de coisas úteis, né? De informações, de conhecimento e de arte, né? O quanto a gente se expõe àquilo que a gente considera boa arte. Não estou rotulando esta ou aquela, nenhum estilo musical, né? Nada disso, não. Aquilo que você entende, você na sua região, na sua criação, você entende como uma arte de qualidade, se abasteça disso, se abasteça desse diverso. E eu estava aqui pensando, a moda, né? Toda essa indústria da moda, quanta arte tem ali. Os grandes estilistas que fazem lá aquelas roupas que a gente às vezes olha e fala assim, nossa, credo, que coisa esquisita, nunca vou usar. Não é para a gente usar, né? Aquilo ali é uma expressão de tendência. Daqueles desfiles tão mirabolantes, aquelas roupas tão ousadas, é que vão sair as roupas do dia a dia, que vai minimizando ali, né? Aquelas extravagâncias, vai ajustando e viram referências. Exatamente. Então, puxa vida, a moda é uma expressão realmente da arte, né? Eu estava assistindo esse final de semana uma série com a minha filha que chama Halston, que é um estilista americano da década de 70, que tem uma história que eu não conhecia, foi indicação de uma amiga, e recomendo aqui, está na Netflix. Interessantíssima a história, e que artista ele era, com todas as suas idiosincrasias e maluquices, né? E eu falei, é você entender a genialidade caminhando ao lado até de uma certa mediocridade, sabe? E você fala, puxa vida, que desafio, né? Que aquele artista ali teve que enfrentar, teve que vencer, né? E a arte o ajudou. Foi a arte que fez dele o que ele é, o seu espírito, né? De artista que fez isso, a sua convicção. Então a gente tem que estar convicto
daquilo que a gente quer expressar. Eu acho isso muito importante. Bom, eu queria trazer também mais uma ideia de o capitalismo sobre a arte e a cultura, porque, em contrapartida, a expressão da arte, das tendências, seja na música, na poesia, seja nos livros em geral, seja nas pinturas, há um mercado que lucra muito acima disso. O artista também ganha. Ganha e merece ganhar. Sim, lógico. Mas existe um mercado bem explorativo, não sei se eu gosto de usar esse termo, em cima disso, né? A moda é uma indústria. Sim. Ela é a expressão do Movimenta estilista. bilhões, né? Exatamente. Ela é uma expressão do estilista, mas que, como referência, como produto final que chega, acaba virando, assim, algo compulsório até para muitas pessoas para consumir, ter aquele look, ter aquela marca, né? Eu tenho que ter aquele quadro exposto na minha parede que foi pintado por um artista do século tal, e aquilo custa uma fortuna. Claro, é um certo investimento que a pessoa que tem condições faz, mas há todo um mercado, e é um mercado meio criminoso às vezes também, né? Com a questão de contrabando de artes, infelizmente existe. Roubo, isso. né? Roubo. Olha, roubo de ideia, plágio, falsificação. Aí é um lado muito feio, né? É feio, mas exatamente. É para você ver a devida atenção que se dá de uma maneira tortuosa para a arte. Porque às vezes no cotidiano a gente não dá atenção, mas tem gente espertinha que dá atenção ali, vai roubar, vai vender, vai faturar em cima daquilo. Enfim, é uma parte triste. Mas aí você falou de roubo, eu me lembrei, né, que muitos templos religiosos, eles são roubados. E aí eu me lembrei que, olha só, e aí eu não estou falando de religião específica, eu estou falando de templos religiosos, que muitos também têm a sua forma de expressão de fé através da arte presente ali no templo, né? Bom, vamos começar pela talvez mais conhecida Igreja Católica, que tem inúmeras artes que contam, até mesmo elas são preenchidas de teologia, elas vêm contando toda uma história, né? A arte sacra, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade de, em Fortaleza, estar numa igreja maronita, que vem também muito ligada também ao rito católico. Ela está ligada à igreja católica, mas é o rito da igreja do Ocidente. Não conheço. São Paulo tem grandes igrejas também. Então, ela trabalha muito com iconografia. Então, existem vários ícones presentes que contam a história. Eu tive também a oportunidade de estar em Cotia, no templo Zulai, que é um templo budista. Também tem uma arte muito própria, muito característica, porque eu gosto muito de observar essa questão das religiões, e se tem arte eu fico mais ainda bobo. O templo Zulai, ele tem diversas artes que, claro, eu não entendi muito, porque eu não sou budista, né? Mas você começa a entender um pouquinho dos gestos, das formas deles de rezar. E tem aí na sua cidade, em Pindamonhangaba, né? A Fazenda Nova do Gokula, que é uma fazenda, é uma comunidade Hare Krishna, e tem 2 templos lá, um maior e um menor. Belíssimos. São belíssimos. E é muito interessante que, através da arte, você começa a perceber as proximidades entre as religiões. Porque a primeira vez que eu entrei lá no Templo Zulai, eu vi as imagens e pinturas de Krishna, de Shiva, enfim, dos deuses indianos, das figuras indianas ali que são cultuadas por eles, e são formas de devoção. E aí você vê, nossa, como se aproxima, olha o templo deles, vamos comparar ali com o outro, como tem uma forma própria de comunicar a sua fé, a sua forma de enxergar a espiritualidade. E é muito especial isso, porque isso traz característica de povos, né?
Ninguém tem que ser uma coisa só. Aquele povo criou a sua identidade religiosa, a sua forma de expressar, o seu religare, que é esse que é o importante, né? A arte traz isso. E tem gente que vai lá e rouba. E o que é pior, nada, roubou, já está tudo errado, né? Mas eu acho assim, as pessoas que vão lá e roubam, muitas vezes vão derreter e vender o ouro como peso. Meu Deus do céu, perdeu, tira toda a arte que estava ali, né? Por, sei lá, meio quilo, 1 quilo de ouro, que vale, lógico, mas não vale nada, né? Perto do valor que aquela arte tinha enquanto aquele ouro estava transformado ou banhando alguma coisa, ou enfim. E foi muito bacana isso que você falou, né? De associar essa questão da arte sacra, né? Porque eu acho que reforça tudo isso que a gente está falando. A arte é tão importante para a nossa vida. Sem arte, a gente não faz muita coisa, a gente não evolui enquanto ser individual, né? Mas também enquanto sociedade, enquanto planeta, a ponto de ser a arte aquilo que também nos liga, né, à nossa espiritualidade, cada um que entenda isso da forma que quiser, né? Mas ela é tão relevante na nossa vida que ela também é um veículo de conexão com aquilo que é sagrado para cada um. Então, eu acho que a gente precisa de ter mais atenção, né? As expressões artísticas, que arte estamos deixando nesse planeta que represente esse nosso momento, né? Eu acho que isso é algo interessante da gente pensar. Às vezes a gente percebe aí um pouquinho de descaso, de falta de atenção mesmo para as expressões artísticas. Acho que a gente vive num mundo meio burocrático, meio acelerado, né? E aí a gente vê discussões do tipo: um painel maravilhoso, uma pintura linda, não pode estar na fachada de um determinado prédio porque um determinado vizinho não concorda, não quer ver aquilo na frente dele. Então tem umas discussões aí que inibem, né, essa colocação aí da arte, e a gente devia buscar mesmo, assim, ter mais intencionalidade, acho que é isso que eu quero falar, ter a intenção de deixar os nossos registros, músicas, poemas, imagens, moda, quadros, enfim, esculturas, né, aquilo que for, né? Quem sabe até isso que a gente está fazendo aqui é um tipo de arte. Ahá! Por que não? Pretensão Porque... e água benta. Faz mal para ninguém. Porque, assim, a arte, né, vindo aí, pegando o gancho, a arte, ela nos inspira. Sim. O belo nos inspira, né? Então, se o que a gente está falando também nós temos a intenção de inspirar outras pessoas, vamos pensar que pode ser arte também, né? Sim. E o que a gente tenta falar de forma bela para trazer também uma partilha aí com as pessoas que nos acompanham, né? Só queria lembrar um pouquinho as expressões um pouco também atuais, né? Hip hop é uma expressão de arte, né? Que vem com um cunho até muitas vezes político em suas letras, o hip hop, e às vezes muito olhado de uma forma muito marginal, mas é arte pura. É um tipo de arte que vem contando, sim, rap, né? Funk. O funk também, claro. E aí, não estou olhando para o funk que vem com palavras de baixo calão, não, porque tem funk... Não. Mas até esse, Rô, se a gente está dizendo que isso é uma expressão, né, que a arte representa o que estamos vivendo, aquela sociedade do momento, imagina daqui a 50, 100 anos, alguém pegando o registro de um funk, que teremos tudo registrado, está tudo nas mídias, nas nuvens, enfim, não vai ser difícil isso, né? Vai ser muito mais fácil do que achar as pinturas rupestres. Sim. A interpretação que as pessoas vão ter desse momento, querendo ou não, né? Às vezes a gente tem
E aí é a questão de gosto, muitas vezes, né? Eu não curto muito essas letras pesadas, enfim, mas não é isso que a gente está falando aqui, né? Mas essas letras mais pesadas, elas também dizem de nós dessa época. Ela é a arte que a gente está sendo capaz de produzir, a gente enquanto sociedade, né? Exatamente. Todas essas palavras que às vezes perdão, às vezes a gente se sente tão agredido, né? Traduzem alguma coisa. É verdade. Né? Esse momento que estamos vivendo fez com que aquelas pessoas que compuseram aquelas músicas, que dançaram aquelas músicas, porque a dança também é uma expressão linda da arte, se comportassem daquela maneira. Então, e deixa eu falar. É arte, né? É arte. E se eu vou numa festa e toca funk, eu vou dançar. Eu também. Que eu curto. Eu curto. Dependendo da música, eu também. Dependendo daquele, né? Do momento. Eu só fico. O que eu fico preocupado são com as expressões realmente de violência, com as expressões de cunho sexual. E isso me preocupa nesse sentido, até porque tem muita criança que dança músicas de cunho sexual, com palavras de cunho sexual, e nem sabe o que está querendo dizer, e o pai com a mãe acha bonito. Isso é só uma observação. E aí o triste é que cada vez mais cedo começam a perceber, né? A entender coisas que nem era para elas entenderem com aquela idade. Mas enfim. Exatamente. A gente prometeu que hoje era tudo leve. Tudo leve, exatamente. Mas tem como não dar uma pincelada nessas questões, né? Mas uma outra expressão de arte que eu acho maravilhosa e que eu admiro muito, que é o grafite. Em São Paulo, por exemplo, você... Não é maravilhoso? Você, em São Paulo, tem alguns lugares como o Beco do Batman. Eu tive o prazer de ir. Eu não me lembro exatamente se ele está localizado ali na Vila Madalena ou na região da Vila Madalena. Meus amigos me levaram lá. E, assim, eu já ouvi falar, mas eu não conheço. É muito bacana, as diversas expressões. E são feitas com aqueles sprays, né? A tinta em spray que os artistas vão lá e fazem a expressão da arte. Tem nada a ver com pichação, né? É arte. Eles expressam aquilo e cada um tem a sua técnica, a sua linguagem, a sua forma de expressar o que está pensando ou o que está sentindo naquele momento. Eu acho maravilhoso e eu acho algo muito atual também. Sim, sim. Eu gosto de procurar arte em tudo, não me limito ao que eu gosto ou não gosto em termos, né, para eu consumir aquilo. Acho que a gente precisa estar sempre com essa mente aberta, sabe? De pelo menos conhecer. Depois que você conhece, aí você fala, não, isso eu não estou afim, né? Isso não me agrada. Tem pinturas que eu olho e falo, né? Não consigo entender, não me vem nada. Mas, nossa, o artista civil ali, né? Alguém vai compreender aquilo? Está tudo lindo, né? Acho que a gente precisa deixar de ter tantos preconceitos, né? Porque os preconceitos nos afastam de novas possibilidades, de novos caminhos. E a arte é exatamente o oposto disso. Ela traz essa rebeldia que nos leva para o novo. Né? O artista tem sempre esse fundinho de contestar alguma coisa, de botar ali algo que, né, pode ser que faça uma virada na chave de quem está consumindo aquilo, né? Consumindo não no sentido comercial, né? Mas desfrutando daquela arte. Então, eu dou maior apoio aos artistas. E fazendo assim, o que eu lembrei? Precisa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho. A gente acaba esquecendo de fazer esses pedidos, mas para a gente é muito importante, é isso que vai fazendo com que o canal seja recomendado para outras pessoas e aí vai crescendo. Então, se você está aqui, está curtindo esse nosso bate-papo e acha que tem mais alguém que possa gostar aí disso, recomenda aí para o pessoal, vai ser bem bacana para a gente. Só para eu amarrar aqui, eu queria falar que a tatuagem, muito olhada também como algo marginalizado, na verdade, também é uma expressão de arte. Cadê a minha? Cadê a minha? Tá de ponta cabeça. Não consigo mostrar. Eu tenho uma aqui atrás também. Mas eu tenho meu... Gente, é muito difícil lidar com essa câmera aqui.
Mas eu tenho do Direita, leão. esquerda, espelho, não. Eu tenho a minha constelação de leão, que para muitos parece um cabide ou um rato com rabinho, mas é a minha constelação de leão. Sou um leonino, né? E tem, né, que é uma expressão de arte muito bacana, eu acho, sim. Eu tiro o chapéu e eu gosto, eu curto também. E uma arte que eu admiro, eu sou super fã, que é a arte drag queen, né, na É comunidade verdade. LGBT, que não se limita somente aos homens em serem drag queens. Hoje tem muitas mulheres drag queens, mulheres trans também fazendo drag queen. Enfim, é uma arte, é uma expressão. E eu acho que se a gente for falar todos os tipos de arte que a gente viu por aí, a gente não sai daqui hoje. É verdade, porque a gente consegue ver arte em toda parte, né? Eu acho que você falou isso um pouquinho aí para trás. A gente vê arte em tudo aquilo que é belo, em tudo aquilo que nos acalma ou que nos desperta, que nos transforma de alguma forma. Tudo é arte. Às vezes alguém declamando ali um poema é uma expressão de arte lindíssima, né? Que nos toca. E eu acho que a gente tem que dar valor a isso. A arte alivia bastante, não é nem um pouco, acho que ela alivia bastante, inclusive o peso de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Inclusive, a gente tem um programa que a gente começou declamando, 2 programas nossos que a gente É começou declamando. verdade, já fomos muito ousados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links onde a gente começa declamando. Eu falei Cora Coralina. Eu não estou lembrando qual que eu fiz. Eu Foi um declamei. texto seu, não foi? Não, foi do Braulio Bessa que eu declamei. É verdade. O texto, eu escrevi um texto sobre o bichinho gente, mas não publiquei, não coloquei na meu descrição. Deus. Eu sei que a gente já está gravando bastante vídeo e aí já está dando conflito no TikTok. Verdade. Amiga, precisamos fazer as contas de quantos são, porque já devemos estar aí chegando em marcas comemorativas, né? Aqueles números redondos. Vamos fazer um tintim aqui para a gente encerrar? Vamos fazer um tintim para cá, assim, tintim para para lá. Câmera. Aí. Bom, tintim. Pode falar, beijo enorme para você, meu amigo, para todo mundo que está aqui com a gente, para você que está aqui olhando a gente, se distraindo com esse nosso papo, né? Acho que a ideia desse de hoje foi bem essa mesmo, trazer um pouquinho de leveza, um pouquinho de alegria, reflexão como sempre, mas de uma forma muito divertida. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela companhia e até a próxima.